Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos habituais, né? Nesse vídeo nós vamos ter a pretensão de explicar por que é que aquele método de divisão euclidiana que você aprende na escola, por que que aquele método funciona, né? Sabe aquele métodozinho da chave? Então, por que que aquilo lá funciona, né? Em alguns dos vídeos que eu gravei, eu fiz essa provocação, né, de por que que o método funciona. Não expliquei no vídeo. Alguém me perguntou por que que valia. Eu não respondi. E alguns dias atrás a pessoa perguntou de novo. Então, para não deixar a pessoa no vácuo, né, então eu decidi gravar aqui e explicar então por que que isso funciona. Então vamos ver como é que é esse método que você aprende na escola. Provavelmente o que você aprendeu é mais ou menos o que eu aprendi. Vamos com um exemplo. Eu não sei se o linguajar vai ser o mesmo que usaram com você, que usaram comigo. Mas eu vou usar o mesmo linguajar aqui que usaram comigo. Então você tem lá. A questão é dividir o 337 por 8. Essa é a questão. Então, como é que me ensinaram? Então você começa da esquerda para a direita. Pega lá aqui no 337, pega da esquerda para a direita. Pega o primeiro número que você encontra. É o 3. E olha só. Aí vem a primeira pergunta que eu já achava um absurdo. Pegou o 3, aí você pergunta: dá para dividir o 3 por 8? E aí a resposta sempre era não. A resposta é não. Não dá para dividir 3 por 8. Eu já achava aquilo um absurdo. Por que eu achava aquilo um absurdo? Porque dá para dividir o 3 pelo 8. Né? Você tem 3 moedas. Você vai dividir entre 8 pessoas. Como é que você faz essa divisão? Para você dar 0 moedas para cada pessoa e fica com as 3. Ou dá as 3 para caridade, se você quiser. Pronto, você fez a divisão. Né? Então eu sempre achava aquilo muito estranho. Não dá para dividir o 3 por 8. Então, tendo 3 moedas, tendo 3 xícaras, divide, como é que divide entre 8 pessoas? Não adianta você quebrar a xícara, você quebrar a moeda, ela perde o valor. Então não pode quebrar essas coisas. Então você não dá nenhuma moeda para cada uma das 8 pessoas e fica com as 3. Pronto, você fez a divisão. Mas não era permitido. O 3 não dava para dividir o 3 por 8. Tá, então, como não dava para dividir, então você pegava os dois próximos números. Nesse caso aqui, o 33. E aí você fazia a pergunta mágica. Eu também achava um absurdo. Quantas vezes o 8 cabe no 33? Essa pergunta me dava agonia. Por quê? Porque o 33 ele é um número, ele não é um lugar. O 8 é um número, ele não é um objeto. Como é que eu vou pegar uma coisa que não é objeto e vou colocar dentro de uma coisa que não é um lugar? Isso não fazia sentido para mim. Para mim isso não fazia sentido. O 33 não é lugar. Então eu não posso, não tem como eu colocar o 8 dentro do 33. Então você percebe como eu já era uma pessoa esquisita, né? Esquisitice sempre me acompanhou. Então você percebe que eu já tinha tendências naquela época, né? Mas enfim, eu sabia como eu sabia o que a professora queria de nós, aí eu falava 4. Então o 8 cabe 4 vezes dentro do 33. O que ela basicamente queria saber é qual é o número na tabuada do 8 próximo do 33, o mais próximo possível, só que menor que o 33. É isso que ela queria saber. Qual que é o número? O número mais próximo é o 32. Tá bom. Quantas vezes 8 é 32? 4. Então, beleza. Mas perguntar quantas vezes o 8 cabe no 33 era mais fácil, era mais entendível, mas para mim isso não fazia sentido. Mas era eu nas minhas esquisitices. Bora lá. Tá bom. Então cabe 8 vezes. Então você faz a multiplicação. 4 vezes 8, 32. E agora você tem uma porta mágica. Você está vendo esse traço aqui? Esse traço ele é mágico. Por que ele é mágico? Porque quando você faz 4 vezes 8, ao passar pelo traço, o 32 muda de sinal. Magicamente. Isso para mim isso me dava calafrios, né? Por que você tinha que trocar o sinal? Por que você tinha que trocar? Por que não manter o sinal? Né? Mas, enfim, eu acabava não perguntando essas coisas. Tá. Aí mudou o sinal,
passou de positivo para negativo e você faz, então, essa subtração aqui. 33 menos 32 sobra 1. Você escreve, faz um traço, escreve 1. E aí vem outra coisa extremamente incômoda. Para mim diziam, baixa o 7. O baixo ou 7, para mim, era uma coisa... Eu não consigo nem descrever para vocês a agonia e a angústia que isso me dava. Mas por que baixar o 7? Né? Por que você baixa o 7 aqui no lado direito e não baixa o 7 no lado esquerdo? Por que não põe o 7 no expoente? Sei lá. Por que você não subtrai? Por que é só baixar? Né? Mas beleza, aí baixa o 7. Aí você perguntava quantas vezes o 8 cabe no 17. Ele surgiu o número 17 aqui, você perguntava quantas vezes ele cabe. 2 vezes. Então 2 vezes 8, 16. Faz a subtração, 1. Né? E aí acaba aqui. Por que acaba aqui? Porque esse número aqui, ele é menor do que o 8, então quando esse número aqui embaixo, que você encontrar, esse resto aqui que você encontrar, quando ele é menor que o 8, o algoritmo não encerra. Ele para. Então, quando você divide o 337 por 8, então você tem 337 xícaras. Você quer dividir entre 8 herdeiros. O que você faz? Você dá 42 xícaras para cada um. Uma xícara que sobra, não adianta você quebrar em 8 partes iguais. Ela vai perder o valor dela, então você dá ela para caridade, ou você fica para você. Então, esse é o charme do algoritmo de Euclides. Né? Tá. E aí a pergunta... por que isso funcionava? Isso sempre me incomodou, mas depois de um tempo você supera. Eu passei graduação, passei mestrado, passei doutorado. E essa era uma dúvida que eu carregava. Ela ficou, na verdade, ela ficou esquecida por um tempo. E aí, quando eu fui dar aula de aritmética, eu me deparei com esse problema de novo. E aí eu fiquei pensando, falei, mas eu tenho que saber explicar por que isso funciona. Porque se alguém me perguntar, eu estou na água. Né? Isso era uma época que eu ainda me importava com a opinião dos outros, ou ainda me importava quando eu não sabia responder a pergunta de um aluno. Hoje, quando um aluno me pergunta alguma coisa e eu não sei, eu falo para ele, eu não sei e vou tentar descobrir como é que é. Hoje eu tenho a maturidade suficiente para saber que eu não preciso saber de tudo, mas se eu não souber, eu posso pesquisar e posso descobrir. Mas isso demorou anos. Vamos lá. Na época, quando eu comecei a dar aula, eu ainda me perguntava, né? E se alguém perguntar e eu não souber responder, vai ficar feio para mim. Então eu tive que correr atrás para descobrir como é que isso aqui, por que isso aqui funciona. Eu comecei a pensar o seguinte, olha, achar diretamente o quociente e o resto da divisão de 337 por 8, assim, de forma direta, ela é muito difícil. Por que ela é muito difícil? Porque a tabuada do 8, até você chegar no 337, você leva muito tempo. Então, o que eu pensei? Eu falei, olha, de repente, se fizer contas intermediárias parecidas com o que estão sendo feitas aqui, eu consigo descobrir o que está acontecendo. E aí eu fiquei com esse 33 na cabeça. Eu falei, não, por que escolhe 33? Olha, porque dividir 33 por 8 não é algo tão difícil assim. É relativamente fácil você encontrar na tabuada do 8 um número que está próximo do 33 e é menor que o 33. Esse número que está na tabuada do 8 é o 32, que é 4 vezes 8. Então tá, então pega o 33... divide ele por 8, acha um quociente intermediário, chamado de, que é o 4, e um resto intermediário, que é o 1. E aqui você observa que este 1 que está aparecendo aqui é o mesmo 1 que está aparecendo aqui, ó, quando você faz 33 menos 32. Está aqui, ó, tá vendo? Esse 1 é o 33 menos 32. Tá. Mas beleza, então eu chegava até aqui. E aí eu falei assim, mas como é que... Eu não quero 33 dividido por 8, eu quero 337 dividido por 8. Então como é que eu chego no 337? A primeira coisa que eu faço é multiplicar por 10. Por que por 10? Porque é a nossa base. A base que nós usamos no dia a dia é a base 10. Então vou multiplicar todo esse número aqui por 10. Não vai resolver meu problema, porque eu vou chegar só no 330, mas já resolveu em partes. Então, se eu multiplicar aqui por 10, eu tenho que multiplicar toda essa expressão aqui por 10 também. Eu não vou mexer no 8, eu não vou fazer as contas aqui. Eu não vou fazer 4 vezes 8 dá 32, vezes 10 dá 320. Não, essas contas eu não vou fazer. Por que não? Porque eu quero que o 8 permaneça. Ele tem que permanecer, porque ele tem que aparecer na divisão.
Então, eu multipliquei por 10 aqui. 4 vezes 10 é 40. Beleza? Essa conta pode fazer. 1 vezes 10 é 10. Então, essa continha aqui está feita. Mas eu ainda quero chegar no 337, não no 330. Então, eu vou somar 7 unidades em ambos os lados. Se eu somar 330 com 7, eu tenho 337. E esse lado direito aqui, ó, eu tenho 8 vezes 40 mais 10. Se eu somar 7, eu vou ter 17 aqui. Esse 17 que apareceu aqui, ó, é o mesmo 17 que apareceu aqui embaixo. Sabe quando você baixa o 7? Você está baixando o 7 aqui. Você está somando 7 a este 1 que está aqui, mas esse 1 não vale 1. Esse 1 vale 10. E só depois de muito tempo é que eu descobri, nunca ninguém me falou, que na verdade, quando você faz as contas aqui, você faz as contas na casa das dezenas. E esse é o truque. Esse é o pulo do gato. É descobrir isso. Quando você descobre isso, seu mundo muda. Por isso que aqui, ó, você está vendo esse 4 que está aparecendo aqui? Esse 4 não vale 4, esse 4 vale 40. E é o mesmo 40 que está aparecendo aqui. Ó. Então aquele 4 não é 4, aquele 4 é 40. E aquele 17, aquele baixo, o 7, é somar 7. A quem? A 10 unidades que você tinha lá. Tá? E agora o que você faz? Bom, agora você faz o óbvio. Você pega o 17 e divide ele por 8. Então, quem na tabuada do 8 está próximo do 17? E é menor que o 17? Qual é o mais próximo possível? O 16, 2 vezes 8, né? Então, o 17 você escreve como 8 vezes 2 mais 1. O que você faz agora? Agora você faz o que eu falo para meus alunos. Você vem aqui e substitui. Você não tem o que o 17 é isso? Então, volta aqui e substitua o 17. Então, o 337 vai ser 8 vezes 40 mais 8 vezes 2 mais 1. Coloca o 8 em evidência, fica 40 mais 2 mais 1. 8 vezes 40 mais 2, isso é 8 vezes 42 mais 1. Tá? Aí a pergunta agora que eu me faço é a seguinte. Será que essa maneira de fazer as contas é mais difícil do que a anterior? Será que um aluno... Essa é uma dúvida que eu tenho. Será que isso aqui é mais difícil de se aprender do que aquele negocinho das chavinhas lá? Passa para o outro lado, quantas vezes cabe, passa para o outro lado com sinal de menos, baixa, não sei o quê. Não sei, cara. Eu não sou pedagogo, não sei. Essa é realmente uma pergunta que eu tenho. Nós podemos repetir todo esse esquema que nós fizemos aqui para o 738 dividido por 15, né? Então, de novo, primeira coisa que você faz. Se você quiser, você pode pegar o 7 e pode dividir ele por 15. Você pode fazer isso. Quem que vai te dar o quociente? 0. Quem que vai te dar o resto intermediário? O próprio 7. Então, como essas contas não vai... É como se você viesse aqui, ó, pega um 3 e divide por 8. Quantas vezes? É 0. Aparece um 0 aqui. Como esse 0 não tem influência, 0 à esquerda não conta, então por isso que você não começa com o 3 aqui nessa divisão. Da mesma forma, você não precisa começar com o 7 aqui. Dividir 7 por 15, o quociente é 0, e o resto é o próprio 7. Então você vai fazer contas que são desnecessárias. Então você começa dividindo 73 por 15. 73 dividido por 15, quem que está na tabuada do 15 que está próximo do 73? E é menor que o 73. Mais próximo possível e menor. É o 60, né? Que é 4 vezes 15. Então 73 é 15 vezes 4 mais 13. Como você quer o 738, primeiro você multiplica por 10. Então você vai ter 730 é igual a 15 vezes 40 mais 130. Mas não é o 730 que você quer o 738. Então você soma 8 de ambos os lados, 8 unidades. Né? Então, somando ambos os lados, em ambos os lados, 8 unidades. Lado esquerdo, 738. Lado direito, você já tem 130 unidades, mais 8 unidades, 138 unidades. Divide 138 por 15. Aí você faz umas continhas mentais melhores. E você descobre que o 138 dividido por 15 te dá um quociente 9 e resto 3. Então você pega esse 138, substitui aqui e faz as contas. Né? Então 738 é 15 vezes 40 mais 15 vezes 9 mais 3. Coloca o 15 em evidência e você vai ficar 15 vezes 4 mais 9, isso dá 15 vezes 49 mais 3. Então, por isso que esse algoritmo funciona. Ele funciona porque você faz as contas que você faz lá, na verdade, são essas contas aqui.
Quando você pega o 73 e divide ele por 15 e coloca o 4 debaixo da chavinha, você não está colocando o 4, você está colocando o 40 lá e você não sabe, porque você está fazendo as contas na casa das dezenas. Você tem 73 dezenas que você vai dividir por 15. É isso que você está fazendo. Tá? E quando você. Isso vai te dar isso daqui, né? Então, quando você fizer quando você faz a subtração, 73 menos 60, vai te dar 13. E quando você baixa o 8, baixar o 8 significa somar 8 unidades. Você tem 130 unidades, porque agora você está na casa das unidades. Então você tem 130 unidades. Baixar as 8 unidades significa somar 8 unidades. E aí você continua fazendo, divide 138. Por que você coloca à direita? Por que você coloca lá, quando você vai fazer a divisão, por que você vai colocar o 9 à direita do 4? Porque você está fazendo as contas, quando você divide o 138, são 138 unidades que você está dividindo. Então você está fazendo as contas na casa das unidades. Então você não pode colocar o 9 à direita do 4. À esquerda do 4, você tem que colocar ele à direita, que é onde fica a casa das unidades. E assim por diante. Então você vai continuar fazendo, você continua fazendo se for necessário. O desafio é usar essa técnica aqui, ó, essa técnica que nós utilizamos aqui, para dividir 25.736 por 18. Você tenta fazer isso daqui. Aqui vai te dar um pouco mais em conta, você precisa pensar um pouquinho mais. Não adianta você multiplicar. Você vai pegar o 25, e vai dividir ele por 18. Isso vai te dar 1 como quociente e 7 como resto. Essa primeira conta intermediária. Como você não quer 25 dividido por 18, você quer 25.736, então você vai multiplicar primeiro por 1.000. E assim por diante. Você vai fazendo todo esse processo de novo, até você chegar no quociente no resto que você quer. Ou você pode usar o método anterior, que agora você já sabe como é que ele funciona. Beleza? Ou não por como funciona, por que ele funciona. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, um pouco longa, mas enfim, você já sabe como é que eu sou, né? Pílulas de conhecimento não são comigo. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.